Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do Bora Falar de Branding, na sua edição especial sobre reputação, conversando hoje com a Alexandra Siqueira. A Alexandra é a gerente de comunicação externa, planejamento, branding e estratégia de marketing da Shell. Shell, essa gigante do setor de óleo e gás, uma gigante que está presente de uma forma bastante relevante no nosso país e que traz uma assinatura corporativa muito bacana, que é a energia que vem da gente. Então, a gente vai ter a oportunidade, durante a nossa conversa, de conversarmos com a Alexandre, tentar entender um pouquinho mais do planejamento de marketing, de branding da Shell, e discutir também alguns aspectos relevantes sobre reputação, visto que, por ser uma empresa do setor de energia, ela está aí dentro do que são as grandes discussões do Acordo de Paris, da Agenda 2030, e, logicamente, ela, como um player global, tem se posicionado de forma muito positiva com tudo isso. E como é que isso afeta a marca e a reputação? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Só antes de botar a Alexandra na conversa, lembrando que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, é um projeto patrocinado pela Caliber, consultoria de reputação, que tem como único objetivo trazer para conhecimento, trazer para debate aspectos do ecossistema sobre gestão de marca. E essa, por exemplo, essa conversa com a Alexandra, ou as outras mais de 80 conversas que nós já temos gravadas, inclusive com mestres do exterior, como o Philip Kotler, como o Tim Hawkins, como o David Acker e o Kevin Keller, por exemplo, além de executivos super renomados no nosso país, tem esse único objetivo acadêmico de trazer para debate, para conhecimento, as pessoas que estão por trás dos pensamentos, das estratégias de construir gestão de marca e reputação no nosso país. Essa é a contribuição que a Caliber vê em todo o projeto acadêmico do Bora Falar de Branding. Então, em um segundo com você, Alexandra Siqueira, gerente de comunicação externa, planejamento e branding da Shell. Só lembrando, se você curtiu, clica aqui embaixo, por favor, dá o seu ok e principalmente compartilhe esse conhecimento com quem você entender que faz sentido, visto que isso não é um projeto comercial e sim um projeto acadêmico, tá bom? Então, em um segundo, Alexandra Siqueira com a gente conversando. Até já. Olá, pessoal. Agora de volta, então, conversando com a Alexandra Siqueira. Estou aqui com a minha cola aqui, gerente de comunicação externa, planejamento, branding e estratégia de marketing da Shell. Não é pouca coisa, não, né? E a gente vai tentar, durante a conversa, conseguir absorver o máximo da forma como ela, sendo a responsável no Brasil, mas estando linkada com o planejamento global da Shell, como é que todas essas ações se desenvolvem. Então, a gente espera que a gente tenha a melhor conversa possível, que isso seja produtiva para todo mundo que está nos acompanhando. Olá, Alexandra, tudo bem? Bom dia, Darinho, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada aí pelo convite, estou super feliz. A gente já estava aí namorando há um tempo, né, para É, conseguir bater é. esse papo. E para quem está nos acompanhando, pode parecer clichê, mas assim, a gente fica, às vezes, uma conversa, demora uma abordagem, um namoro, uma aprovação da área de imprensa e tudo mais, às vezes demora tempo, e a gente está realizando hoje o sonho aqui de conversar com o Alexandre. E aí, para começar, a gente, assim, se tem uma pergunta que ela é padrão no Bora, é, acima de tudo, a gente entender um pouquinho da história de vida das pessoas, né? Principalmente para que ela sirva de inspiração para quem está nos acompanhando. Puxa, eu queria fazer essa mudança de carreira, eu queria fazer esse upgrade, eu queria ter esse olhar da Alexandra. Então, a gente conversa com uma pergunta que ela é comum sempre nos nossos programas, que é entender um pouquinho da Alexandra, onde estudou, né? Quanto tempo tem de carreira, quanto tempo está nessa posição especificamente? Vamos começar por aí? Vamos lá, acho que é ótimo começar por aqui, porque para falar da nossa vida profissional, não tem como não falar da vida pessoal, né? Então, bom, eu sou Alexandra, eu sou mãe do Bruno, eu trabalho na área de marketing e comunicação há 28 anos, e sou do Rio, sou carioca, sou filha da Marília, que é uma artista plástica, e do Luiz Carlos, que é um engenheiro civil, e fiz PUC, publicidade na PUC. Depois eu me especializei em marketing mesmo, eu estudei, fiz aí alguns MBAs no IBMEC, na Copiad, na Universidade da Califórnia, em San Diego, e então
guiei a minha carreira mais para o marketing mesmo, e, enfim, estou aí nessa cachaça, nessa paixão que é trabalhar com marketing e marca já uma longa estrada. Quanto tempo? Qual é a idade do Bruno? O Bruno tem 15 anos. Ah, bacana, bacana, bacana. E filha de uma artista plástica e de um engenheiro civil, você deve ter olhado um lado da criatividade e um lado da racionalidade, né? Então, deve trazer, de alguma forma, esses dois preceitos, o que é o Yang e Yin pensando alto, que acaba te formando um pouquinho de quem você é. É Bom, vamos engraçado lá. que eu fiz. É. Fala. Não, só comentar, fazer um comentário em cima desse seu, que eu sou uma publicitária que costumo dizer que adoro planilha. Então, eu puxei o lado técnico aí da engenharia, mas, assim, o lado criativo da minha mãe aí, lado artístico. Então, foi Poxa, uma... pela primeira vez eu acho que tem um pouco de alma gêmea aí, porque eu comecei, eu já falei isso aqui no Bora algumas vezes, né? Eu fiz a minha primeira faculdade de Ciências Contábeis, e no meio da faculdade de Ciências Contábeis eu percebi que não era o meu caminho, eu queria fazer marketing. Mas aí eu terminei a faculdade e daí eu fiz pós de marketing na SPM, depois marketing de varejo na FGV e por aí fui. E eu sempre fui uma pessoa que eu consigo ter o lado criativo, mas eu consigo ter o lado também de. Mas vamos lá, agora vamos decompor aqui e entender que resultado que isso traz para a gente, né? Desde quando não se falava da área de comunicação e marketing tem indicadores, e anos atrás não precisava tanto, como hoje ele é imperativo, eu já tinha esse olhar. Então, pela primeira vez, eu escuto alguém também, seja bem-vindo ao clube, de que consegue transitar pelos dois lados. Isso, de novo, eu falo até com o meu filho sobre isso. Eu acho que isso é muito importante para quem está nos acompanhando aqui, né? Eu acho que isso é muito importante para um profissional conseguir equilibrar todo o lado criativo, que é mega importante. É daí que você cria a diferenciação, o posicionamento de uma marca, mas conseguir também estabelecer metas, indicadores e, no final das contas, conseguir apresentar, olha, a gente investiu isso e a gente tem esses retornos. Alguns são mais mensuráveis do que outros, consciência de marca e tudo, mas acima de tudo a gente está num mundo em que a gente precisa trazer para fatos e dados. E aí, Histórias Alexandre, idênticas, agora que então, que eu quase mudei para administração também por causa disso. ah, Pensando, comunicação vai ser muito subjetivo para minha pessoa, mas acabei acabando publicidade e depois fiz também as especializações em marketing, administração e gestão. Então, é bem por aí. eu fiz um pouquinho, eu estudei na UERJ, de contábeis, e depois eu fiz um pouquinho de administração, mas aí eu desisti no meio, para poder fazer a pós. Vamos começar a falar então do Vamos lá. maravilhoso mundo da Shell, de novo, né? É uma empresa, é um setor que hoje tem um papel preponderante dentro das discussões da Agenda 2030, do Acordo de Paris. Vocês têm um histórico, globalmente falando, de longa data de se posicionar sobre alguém que está olhando, pensando e planejando o que será o nosso futuro comum, nosso amanhã. E vocês têm uma tagline, uma assinatura corporativa muito bacana, que é energia que vem da gente. E eu acho que isso diz muito sobre a forma como a organização interage com os seus públicos, interage no sentido de se relacionar e de tentar construir esse futuro. A gente vai resgatar isso lá na frente quando a gente falar de Shell Talks, acima de tudo, né? Mas eu queria entender um pouquinho, se o que você for possível compartilhar, um pouquinho dessa construção dessa assinatura da energia que vem da gente e como é que é já que a gente falou sobre o racional, qual é o racional que está por trás dessa construção? Pode compartilhar com a gente? Claro. Então, eu estou na Shell há 5 anos, né? Quando eu entrei na Shell em 2018, a gente aqui no Brasil costumava adaptar, né, tropicalizar as campanhas globais. Então, naquela época, a gente tinha uma campanha chamada Make the Future, né, que era uma campanha global que era adaptada para o Brasil. E a gente identificou aqui, até a mesma liderança local, né, queria alguma coisa, alguma estratégia de comunicação que conversasse mais com a sociedade local.
Então, a gente começou a estudar, a fazer pesquisa, entender. A Shell está aqui no Brasil há 110 anos, né? Estamos completando esse ano 110 anos. Sempre começamos no Rio, né? A nossa casa é o Rio de Janeiro, nossa sede é aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade. E a gente começou a estudar como é que a gente poderia criar uma estratégia de comunicação que fosse mais próxima da comunidade local, da sociedade aqui brasileira. E desenvolvemos em 2019 uma campanha chamada O Rio Tem Essa Energia, que foi uma grande virada de chave para a gente. Na verdade, naquela época, a cidade estava muito, vamos dizer assim, sofrida, né? A população muito sofrida, isso antes da pandemia ainda, mas com diversos problemas aí na cidade. E acabou que foi uma campanha que a gente contava para a sociedade o que era a Shell, né? A Shell vai muito além do varejo, a gente vai muito além dos postos, nós somos uma empresa de energia integrada, e o objetivo dessa campanha era contar para a sociedade o que a Shell fazia de benefícios para a sociedade, né, à época. Então, a gente contou um pouco dos nossos programas sociais, dos nossos patrocínios, e foi um grande sucesso. Foi uma campanha que foi premiada, uma campanha que até hoje as pessoas usam a hashtag O Rio Tem Essa Energia, né, porque trouxe de volta um pouco esse orgulho da cidade, mesmo quem não tinha tanta conexão com a marca Shell, tem uma conexão com a cidade. E aí começou a pandemia, em 2020, a gente pausou as nossas ações de comunicação proativas, né? A gente pausou as nossas campanhas de marca corporativas por um alinhamento, um direcionamento global, e voltamos todos os nossos esforços e investimentos para ações de apoio à população. Então, isso foi 2020. Em 2021, a gente começou a pensar numa nova campanha, e aí a gente começou a pensar, bom, o que a gente pode falar, o que a gente pode trazer para a sociedade numa época que ainda estávamos em pandemia, né? A gente ainda estava trabalhando em home office, e aí começamos a desenvolver uma campanha que mostrasse um pouco da onde vinha as pessoas, né? A gente queria um pouco mais de emoção, trazer quem eram as pessoas que faziam a Shell e a gente que beneficiavam a sociedade de certa forma, né? Então a gente contou 6 histórias, a gente desenvolveu o tagline Energia que Vem da Gente. A nossa agência é o Anderman Thompson, né? A nossa agência global e local aqui no Brasil também. E aí surgiu a energia que vem da gente. A gente selecionou 6 histórias que estavam linkadas com os nossos negócios, com as nossas narrativas, e convidamos pessoas reais, né? Eram histórias reais, todas as histórias eram verdadeiras. A gente tinha uma surfista que é uma funcionária, uma engenheira mulher da Shell, uma líder, né? Da Shell, nós Lembro. tínhamos que era a Bárbara, aquilo tudo é verdade, ela é surfista mesmo, né? A gente convidou o Leandro, que é um executivo nosso da área de supply chain, que é negro e que joga basquete, então, assim, e acabou que isso foi um momento, assim, muito importante para a moral interna da companhia, né? Porque estávamos todos em home office, um momento super difícil para todo mundo. Então a gente convidou personagens, pessoas reais, que foram os personagens da campanha. A gente teve uma pessoa que era um menino que era LGBT, ele era drag queen na vida real e era um executivo da área de marketing, de lubrificante. Então foi uma campanha que, de certa forma, mexeu muito com a moral interna e mostrou quem eram as pessoas que faziam a Shell, né? Da onde vinha a energia que fazia a Shell e beneficiava tantos projetos na sociedade. Isso foi em 2021. E em 22 a gente avançou um pouquinho com essa narrativa, continuando com a energia que vem da gente, mas falando um pouco para onde vai essa energia. E aí a gente pegou os nossos projetos, principais projetos sociais e patrocínios da companhia, para mostrar para onde ia, né, o benefício dessa energia, que ia para um projeto no Jardim Botânico, ia para o programa Shell de Educação Científica, enfim. Então foi toda uma construção em cima da onde saía a nossa energia e para quem essa energia ia e beneficiava aí a sociedade onde a gente atua. É uma campanha que a gente está continuando com ela, então vamos continuar esse ano, tem muita coisa aí vindo pela frente, mas é uma campanha que trouxe ótimos resultados aí para a gente.
Bom, eu vou deixar a Alexandra pegar um ar, porque afinal de contas, tudo que ela narrou foi super bacana, bebeu uma água, né? É, E assim, você que está nos acompanhando, se você, nos últimos 2 minutos, você foi abduzido por alguma outra atenção e perdeu o que a Alexandra falou, dá um rewind aí, volta um pouquinho. Ela acabou de contar uma série histórica que começa lá atrás com o Make the Future, e assim, por ofício, por ler revistas internacionais, a Shell faz isso há mais de 10 anos, talvez até há mais de 15 anos, então é uma preocupação da empresa que vem lá de trás, o Make the Future. Se você é carioca, você vai lembrar da campanha do Rio Tem Essa Energia. Efetivamente, na época, 2019, eu cheguei até a mandar uma mensagem para o Glauco Paiva, aqui a quem eu mando um abraço, e para o Guilherme, esqueci o sobrenome do Guilherme, que foi meu ex-aluno Rocha. também, Rocha, porque eu acho que ela veio de encontro ao momento, ela foi muito feliz, e esse desdobramento que ela falou depois da Constituição, através, né, da Wunderman Thompson. Eu já fui cliente da Wunderman anos e anos atrás na Vale, do conceito da energia que vem da gente. Então, assim, se você perdeu essa conversa, volta um pouquinho. Ela não conta um fato, ela conta uma evolução, uma trajetória, e aí essa é a função do Bora, acima de tudo, conseguir fazer você linkar, em bom português, lé com cré. A coisa não foi feita standalone, ela tem um crescimento, ela tem uma lógica, acima de tudo, por trás. E aí, querida, no final da conversa, dessa parte, você falou que, inclusive, você desdobra, eu só não guardei aí para onde vai a energia. Desculpa se eu não estou usando a melhor expressão, porque eu perdi esse momento que eu já estava pensando em como falar. Mas aí você fala que você desdobra, e assim, aí eu fiz o meu dever de casa, né? Assim, vocês desdobram, não é em nenhum, nem dois, mas em N ações. Eu estou até com a minha cola aqui do lado, senão se eu desviar o olho é porque eu estou olhando para ela, de inúmeros projetos, inúmeros mesmo, de forma até surpreendente, né? Surpreendente porque às vezes a gente vê outras empresas que poderiam estar ocupando também um espaço tanto cultural como esportivo e não o fazem, às vezes por falta de conexão ou falta de visão. E aí, assim, eu só fazendo breve uma história longa, por exemplo, a história com o Rio Open, com o esporte paralímpico, com o Instituto Reação, né, que tem uma belíssima história, né, acima de tudo, de construção de caminhos, possibilidades sociais para jovens através da, não é da luta, é da postura, da criação de um espírito de vencedor, que isso vai se refletir na vida da pessoa. E por outro lado, né, falei desses aí, mas também um outro que eu acho belíssimo, que eu vou às vezes, geralmente eu vou para o Leblon, quando eu estou no Rio, mas às vezes eu vou em Copacabana, e ali no posto 6, por exemplo, tem que é o Praia para Todos, né, que eu acho que é uma belíssima, belíssima iniciativa para quem não conhece, né, fala assim, nossa, eu gostaria de ter feito essa ação, né, só para a famosa inveja, eu gostaria de ter feito essa ação de tão bacana que ela é. Então, assim, só recupera para mim qual é o energia que vem da gente, se desdobrou em qual assinatura? Não, agora a gente está com a energia que vem da gente e a ideia é continuar com essa tagline esse ano. Não, mas aí você falou que aqui a parte cultural você foi, não sei se é uma assinatura, você disse que aí você passou a ter a preocupação de demonstrar para onde vai Ah, essa tá. energia na cultura e no esporte. Foi essa parte que eu me Tá perdi. ótimo. Tá ótimo. Eu vou só fazer vou voltar um pouquinho num ponto que eu queria destacar lá na sua primeira pergunta, que eu acho importante, porque quando a gente trabalha numa multinacional, né, muitas vezes a gente fica, entre aspas, né, submetido a projetos globais, né, a implementação de projetos globais daqui, e a gente conseguiu, com essas campanhas, né, obviamente, com todo o alinhamento com o time global, ter uma autonomia e uma estratégia que falasse a nossa língua, né? Por isso é que a gente está tão feliz e com um resultado tão legal aqui, porque a sociedade aceitou bem essas campanhas locais, né? Essa comunicação local. Voltando para o seu Só, ponto, só, desculpa, só interrompendo, ela foi absolutamente politicamente correta,
que ela não quis dizer porque acontece em outros lugares e a gente percebeu que não acontece na Shell, é que às vezes você fica, bom termo, é engessado dentro de uma estratégia global e o que ela está dizendo que, que o esforço do Brasil, a criatividade do Brasil, a vontade do Brasil de fazer diferença, permitiu eles ganharem um espaço dentro do global de traduzir isso para o que é a realidade do Brasil. Mas ela foi É, politicamente correta porque outros ficam, acima de tudo, engessados. Continua, desculpa. e a gente acabou até compartilhando com o time global e com outros países a estratégia do Brasil. A gente está agora compartilhando isso e trocando melhores práticas. Então, assim, realmente foi uma campanha que funcionou não só para os resultados da Shell Brasil, mas também dentro do grupo Shell Global, né? A gente teve um destaque, a Shell Brasil teve um destaque dentro do grupo Shell Global. Mas, enfim, voltando para o seu ponto, a campanha do ano passado, a Energia que vem da gente, ela trouxe projetos sociais e patrocínios da Shell, né, um dos nossos principais projetos, a vida, né, a gente mostrou, por exemplo, o patrocínio do Jardim Botânico, que foi um contrato que a gente assinou ano passado, né, que está muito linkado com a nossa estratégia. A gente contou essa história dentro da campanha. Então, o filme, ele traz projetos que mostram para onde vai a energia da Shell. A energia da Shell vai para um projeto de biodiversidade, para um novo museu no Jardim Botânico. A energia da Shell vai para diversas escolas públicas através do programa Shell de Educação Científica. A energia da Shell vai para diversos empreendedores jovens através do Shell Iniciativa Jovem. Então, a gente juntou esses principais projetos que a gente tem e contou essa história num filme. Essa foi a campanha do ano passado, né? Trazendo um pouco aí para a cultura e para o esporte, de 2 anos para cá, a gente começou a ter investimentos maiores, usando verba para fazer incentivo fiscal, né? Verba de incentivo fiscal através de Lei Rouanet, Lei do Esporte. A gente começou a investir mais de 2021 para cá. Em 2021, a gente investiu cerca de 3 milhões de dólares, e ano passado a gente foi para um patamar de quase 15 milhões de dólares, que gira em torno de 70 milhões de reais, e a gente assinou 30 contratos no final, um pouquinho mais de 30 contratos no final do ano passado de patrocínio, que estão sendo implementados ao longo de 2023. Esses projetos são todos voltados para cultura e esporte, a gente tem aí mais ou menos uns 20 projetos voltados para cultura e uns 12 projetos voltados para o esporte. E a gente acabou extrapolando um pouco o Rio de Janeiro, tá? Então, até por isso a gente saiu um pouco da tagline "O Rio tem essa energia", né? Porque a gente acabou indo para projetos em São Paulo, Brasília, Espírito Santo, Minas, Nordeste, porque os negócios da Shell estão se ampliando cada vez mais e a gente tem praças muito importantes para a gente fora do Rio também, né? Então, eu acho que eu posso destacar dentro desses projetos de cultura e esporte. Se você quiser, enfim, entrar um pouquinho mais especificamente, a gente entra. Tenho, tenho a Pinacoteca de São Paulo, o Museu da Manhã, a Bienal do Livro, a Orquestra Sinfônica, patrocínios de teatro. Se quiser, pode falar. A minha colinha está É, aqui. eu vou dividir um pouquinho, até para as pessoas entenderem, porque isso é bem conceitual e eu acho que é um benefício para quem está assistindo, até para quem está estudando também, né, comunicação e marketing. A gente tem áreas separadas aqui na Shell, né, que são, e é importante a gente explicar. A gente tem uma área de investimento social. Então, investimento social são todos os projetos onde a gente aplica conhecimentos a gente apoia projetos, né? São projetos proprietários ou apoiados pela Shell, onde a gente gera algum tipo de benefício através de conhecimento, e a gente não tem muito objetivo de reputação de marca com esses projetos de investimento social. A gente tem o objetivo, sim, de apoiar a sociedade e de melhorias para a sociedade onde a gente atua, e aí a gente tem projetos de empreendedorismo, de educação, de acesso à energia, são projetos de investimento social. Essa área não fica debaixo do meu guarda-chuva, mas é uma área irmã, né? E a área de patrocínio e projetos proprietários de marca, que a gente ficam sob minha responsabilidade, e são duas áreas diferentes. Então, projetos proprietários de marca são projetos criados pela Shell, né? Como o Prêmio Shell de Teatro. É um projeto da Shell. Nós criamos, desenvolvemos há 35 anos atrás, e ele existe até hoje e é aí o mais icônico prêmio do Teatro Nacional, né?
Então, isso é um projeto proprietário nosso, assim como a Shell Ecomarathon. A Shell Ecomarathon é uma competição de eficiência energética, que é um projeto global, e aqui no Brasil ele cresceu muito, a gente já está indo para o quinto ano esse ano, acontece aqui no Rio, na Praça Mauá, e a gente reúne diversos times de universidades, né, que se inscrevem para participar da competição, e Hackathon? são É quatro um hackathon? dias. É um Não, hackathon? não, não. É uma competição mesmo de protótipos de veículos Tá. que rodam a gasolina, álcool ou bateria elétrica. Então, eles desenvolvem protótipos. É um projeto super inovador, super diferente. E o objetivo é andar a maior distância possível com a menor quantidade de energia, né, de combustível. Então, é uma competição que dura 3 dias. A gente tem, em média, 50 times competindo entre si, times não só do Brasil, como também do resto da América Latina. Essa competição vai acontecer aqui no Rio no final de setembro. E é super interessante. Quem quiser conhecer, entra no site da Shell na época, porque é só se inscrever e ir até a Praça Mauá. A gente ocupa ali 3 ou 4 armazéns, que é quando acontece também o Shell Talks, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a Shell Ecomarathon é um projeto proprietário de marca, assim como é o Prêmio Shell de Teatro. Os projetos de patrocínio, que a gente tem esse ano em torno de 40 patrocínios na Shell, a gente tem um objetivo, sim, muito forte de reputação de marca, né? E também um objetivo de benefício social. Dentro dos patrocínios, a gente sempre olha e seleciona os patrocínios com esse viés. A gente tem critérios bem claros para selecionar os patrocínios. E esse ano a gente tem aí esse grande grupo de patrocínios, não só no Rio, né? Já falei um pouquinho aqui sobre as outras praças. Aqui no Rio a gente está com o Bienal Internacional do Livro, Museu da Manhã, Orquestra Sinfônica Brasileira, Festival do Rio, tem diversos projetos, assim, o Museu Nacional de Belas Artes, e continuamos negociando com alguns outros. Então, assim, para a gente é muito importante que a gente possa ativar a marca, que a gente possa, que o projeto tenha um potencial grande de ativação da marca, e também que a gente tenha um viés social forte, principalmente nos quesitos aí de diversidade, equidade e inclusão. Falando um pouquinho de esporte, que a gente tem aí Mas, 12 projetos esse ano. mas peraí, antes de você falar de esporte, de novo, para dar um tempo para ela respirar e beber uma água, né? Então, assim, tem a ver com a ativação da marca, tem a ver com equidade e direitos sociais. Só queria fazer alguns comentários, né? 20, ela falou, em algum momento ela falou 20, mais de 20 projetos culturais, 12 projetos esportivos, no investimento tanto na Lei Rouanet, que é relacionado com cultura, para quem não conhece, como a Lei de Incentivo ao Esporte. E aí, para você que está nos acompanhando, assim, conhecer dos mecanismos legais que a sua marca pode se utilizar, de novo, dentro do que é o permitido pela lei, mas que pode impulsionar a percepção da sua marca, é uma bela estratégia. Então, o que ela está contando aqui para a gente, né, dentro desses projetos que passam pela lei de incentivo ao esporte ou passam pela lei Rouanet, é como se você tivesse eu tenho X milhões pela sua verba, mas eu consigo também, de forma incentivada, ampliar isso para mais N milhões. Então, se você que está nos acompanhando não conhece, procure saber. E se você não tem o conhecimento técnico necessário, envolva algum tipo de consultoria ou assessoria especializada no tema, porque daí podem se abrir um leque de oportunidades. Ah, mas o meu incentivo seria pequeno. Para quem? Às vezes o seu pequeno, ele é proporcional ao seu tamanho, e você pode encontrar algo que seja mais popular, mas que tenha um alcance bacana para sua marca. Então, assim, só para dar o tempo aqui para a Alexandra respirar, procure saber, porque aí abre uma avenida, é uma nova avenida que você pode explorar como profissional. Bom, Foi bom você tô, falar isso, Dari. Foi bom você falar isso porque para a gente também é relativamente novo trabalhar com verba de incentivo. E a gente também está aprendendo e com uma verba que a gente teve uma verba grande, né, versus a nossa verba direta, porque até como você sim, falou aí, a gente tem uma verba de marketing, né, de comunicação, que é uma verba direta de investimento da companhia, e essa verba,
Porém, muitas vezes a gente vê muitas empresas investindo em projetos de Rouanet ou de esporte, colocando a marca, mas não ativando tanto. E dentro da nossa estratégia, a gente escolhe o patrocínio de modo que esteja linkado com a nossa estratégia, né? E que a gente possa ativar. Então, existe uma outra parcela de verba direta que a gente planeja para poder investir na ativação desses projetos, né? Que não podem sair de Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela vai direto para a execução do Sim, projeto. E isso que você falou do valor é interessante, porque às vezes um projeto está inscrito na lei pedindo, sei lá, 2 milhões, 5 milhões, e você pode falar, não, eu vou entrar com 500 mil. E você entra com a sua marca numa proporção menor, né? Não entra como patrocinador master, mas entra numa proporção menor, e está ali também para poder usufruir dos claro. benefícios do projeto e ajudar, né? Porque toda essa verba são projetos que têm um benefício, que geram benefício para a sociedade, né? Então, esse é um ponto que você trouxe que é importante. E acho, de novo, né? Não sei a melhor expressão, mas assim, é gratificante perceber como vocês conseguiram construir um leque, passando pelo social e pelo esportivo, um leque de projetos. Assim, famoso parabéns. Eu queria puxar, Uhum. já que a gente falou de projeto cultural e projeto esportivo, e de novo, eu falei alguns, porque se você for no site, vocês vão encontrar N outros, né? Estamos falando aqui, ela falou 20 culturais e 20 e 12 esportivos. Eu queria falar um outro porque a gente resgata lá um Make the Future, resgata o que eu conheço de Shell de vários e vários anos, que é uma preocupação. Aliás, desculpa, antes disso, deu uma sinapse aqui. Vocês também não incentivam um prêmio de empreendedorismo? Eu esqueci o nome dele. Sim, é o Shell Iniciativa Jovem. É, Isso. Fala Na dele. Não, verdade, a gente desculpa, tem fala dele. dois. A gente tem dois projetos muito interessantes que acho que é super legal falar assim. O Shell Iniciativa Jovem é um programa que já existe há mais de 20 anos. É um programa global que foi trazido também para o Brasil e ele incentiva jovens empreendedores. Então, a gente tem a inscrição, né, dos projetos. A gente já ajudou aí milhares de empreendedores aqui no Brasil. Então, vários empreendedores aí que hoje as pessoas conhecem, como Coco Legal, saíram do Shell Iniciativa Jovem, e eles inscrevem, né, suas empresas, seus projetos, e a gente acompanha durante um tempo. A gente faz, é como se fosse uma consultoria, né? A gente tem um parceiro por trás que apoia esses empreendedores. A gente treina, dá todo a mentoria, as ferramentas, e eles têm uma selagem, então eles saem com um selo do Shell Iniciativa Jovem, e isso é super importante. Inclusive, você falou aí de assessoria de incentivo fiscal, de patrocínio. A gente tem uma empresa parceira chamada Baluarte Cultura, que é a nossa parceira para ajudar a selecionar os projetos, né, que chegam para a Shell. E eles saíram do Shell Iniciativa Jovem, que foi uma super feliz Poxa, coincidência, né? é, A gente feliz começou a trabalhar coincidência. com eles sem saber. E aí, na conversa, ela falou: olha, a gente tem muito orgulho, porque a gente saiu do Shell Iniciativa Jovem e agora a gente está dentro da Shell, ajudando a escolher os patrocínios que vão beneficiar a sociedade, que era a nossa missão, né, de ser, né, da Baluarte Cultura. Então, a gente vê na prática esse benefício aí que a gente gera com os projetos. E tem também um outro projeto chamado Shell Startup Engine, que é um projeto voltado para startups. Aí já são empresas que já estão um pouco mais formadas, né? São empresas que já avançaram um pouquinho e a gente seleciona as startups e dá também uma mentoria. A gente ajuda essas startups a se projetarem para o mundo, né? Em parceria com um parceiro global também chamado Startup Bootcamp. Então, esses são os dois projetos voltados para o empreendedorismo, né? Imagino que com tantos projetos, né, o dia da Shell deve durar umas 60 horas e deve ter um, um, Mais ou uma, menos isso. uma- um time imenso de pessoas, né? Só que não, né? O dia tem 24 horas e tudo isso tem que equilibrar os pratinhos, imagina isso. E assim, Exatamente. eu acho que eu fui uns 2 anos no Museu da Manhã, no prêmio, como é que é? No Shell de empreendedorismo, não é prêmio, não, é Shell prêmio, Iniciativa não, é Jovem. Na Shell selagem, do Iniciativa, Shell Iniciativa Jovem. Shell Iniciativa Jovem.
Acho que eu fui uns 2 anos, e eu acho que toda empresa deveria ter esse papel de conseguir dar oportunidade para que jovens, com ou sem, né, com ou sem que eu digo assim, que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades, eu só reescrever aqui o meu pensamento, que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades, estarem num espaço apresentando suas ideias, competindo de uma forma salutar pela construção de um futuro. Eu acho que várias marcas deveriam fazer iniciativas e projetos semelhantes. Assim, eu acho belíssimo isso. É, Isso é uma coisa e que ainda mexe muito tem, com a gente. imagino, e ainda É. tem, aonde eu estava ainda há pouco, que antes da Sinapse, que é o Shell Talks, que me lembro lá de novo, nos inícios da conversa, o Make the Future, que é uma preocupação da Shell de dialogar de forma construtiva com a sociedade civil sobre essa energia do futuro. Conta um pouquinho, o Shell Talks, por favor. O Shell Talks é um projeto que a gente tem muito carinho aqui dentro. Ele começou em 2018 de uma forma muito informal e foi com o nosso antigo presidente, o André Araújo. A gente estava desenvolvendo o nosso planejamento da Rio Oil and Gas, né, na época, 2018, e ele trouxe uma ideia. Por que que a gente não começa a passar um pouco da nossa narrativa, né, e trazer as pessoas para conversar com a gente também? A gente pode colocar assim, era uma coisa muito simples, né? A gente colocou uns puffs dentro do nosso stand da Rio Oil and Gas, lá no Rio Centro ainda. É, e aí a gente criou uma grade de conversas, né? E nomeamos de Shell Talks, isso lá em 2018. E as pessoas chegavam, a gente tinha uma grade, a gente divulgou com um folheto, né? Na época ainda era uma coisa um pouco mais offline, né? A gente divulgou na entrada da feira e tal. E as pessoas iam chegando, iam sentando e a gente ficava ali, as pessoas, né, os executivos da Shell Sim. falavam sobre as temáticas e todo mundo levantava a mão, perguntava e tal. E aí foi super legal. A gente conseguiu ali reunir mais ou menos umas 12 palestras, né, uns 12 talks, e foi super legal. E aí continuamos em 2019, em 2020 a gente fez virtual, já em função da pandemia, em parceria com a Rio Oil and Gas também. Em 2021, a gente entendeu que o Shell Talks estava se firmando, a gente começou a ver vários talks, né? A gente tem aí, a gente também se inspirou um pouco no TED Talks, então assim, a gente começou a ver muitos talks também surgindo, né? E em 2021 a gente juntou o Shell Talks com a Shell Eco Marathon, e ano passado também a gente fez um Shell Talks muito maior, e em parceria, em transmissão, a gente fez uma parceria com o Globo, né, uma parceria de transmissão e produção, e aí o Shell Talks ele passou a ser transmitido pelo Globo, pelo Valor também, e com o evento presencial, né? Ano passado a gente fez 3 dias durante a Shell Eco Marathon, convidando pessoas para assistirem presencialmente, mas também transmitindo, e aí a gente consegue atingir dezenas de milhares de pessoas com Shell Talks. A nossa estratégia hoje é transmitir a narrativa da Shell dentro da nossa estratégia global. A estratégia global da Shell se chama Impulsionando o Progresso, né? A gente tem 4 pilares dentro dessa estratégia que são impulsionar vidas, trazer geração de valor para o acionista, atingir emissões zero até 2050, e a última estratégia que é o respeito à natureza. Então a gente pega esses 4 pilares e vai desdobrando as narrativas que a gente quer passar e constrói uma grade, né? Ele tem um Desculpa, formato, desculpa. Podia só repetir os 4 pilares, impulsionando sim, vidas, é isso? impulsionando vidas, e aí dentro a gente encaixa todos os nossos patrocínios e investimentos Ok. sociais. A gente tem respeito à natureza, que é um pilar da estratégia da Shell, que é muito novo, foi lançado em 2021. Essa estratégia foi toda lançada em 2021, mas o respeito à natureza é um pilar muito novo. A gente tem a geração de valor para o acionista, né, que é um dos pilares, e o outro pilar que é atingir emissões líquidas zero até 2050. Então, isso é o Achieving Net Zero Emissions, né, que está aí, Sim. que é uma grande Dentro das, prioridade para a gente, dentro dentro das da agenda discussões da de agenda, transição energética, né? de transição energética.
exatamente. E aí a gente pega essas quatro estratégias, né, as quatro linhas narrativas, cria uma grade e convida. A gente tem sempre assim, em cada talk a gente tem uma pessoa da Shell, esse é o formato atual, né? Com pessoas do mercado que a gente convida para debater o tema com a gente, e a gente convida sempre um jornalista para mediar cada talk, né? E tem sido, realmente se firmou, né? É um projeto que está na nossa agenda, que está no nosso calendário anual, e esse ano a gente está estudando um pouquinho o modelo do Shell Talks, reestudando um pouquinho, e ele vai acontecer junto com a Shell Ecomarathon também, aí lá no último trimestre do ano. Você está Vou falar convidado já. baixinho. Vou falar. Eu ia brincar, ia falar assim, vou falar baixinho aqui, não esquece de me convidar, não. Eu acabei, viu? Em tempo real, já consegui aqui meu convite. Querida, Comprometido, comprometimento. a gente, nossa, assim, valeu toda a espera do mundo. Eu tô olhando, a gente já tem um monte de coisa para conversar, mas a gente já tem quase 30 minutos aqui de gravação, assim, mas valeu toda a espera do mundo. Valeu porque, assim, de novo, se abre imagina quando a gente vai numa igreja, um vitral, né? Abrir um grande vitral de projetos, ideias, de tudo assim, nossa, mega bacana. Você falou em algum momento que alguns projetos seus têm ativação de marca, às vezes têm um olhar de construção de reputação, mas a Shell tem aparecido nos estudos recentes como que toda essa iniciativa, no bom sentido, essa avalanche de projetos, a consistência de projetos, tem feito a empresa ser cada vez melhor percebida pela sociedade brasileira. Estou usando de fatos e dados produzidos aí nos últimos estudos. Traduz para a gente, né, acima de tudo, né, até porque está aqui, eu me enrolo com o dedo, mas está aqui atrás do Bora Falar de Brand Especial Reputação. Como é que você entende, como é que a Shell vê essa temática de reputação, por favor? Então, reputação, ela tem aí vários níveis, né? É como a sociedade percebe a nossa marca, né? Como eu falei no início, a nossa marca ela é muito forte no varejo, mas ela vai muito além do varejo, né? É uma empresa de energia integrada. Então, como a sociedade percebe a nossa marca, mas a gente quer ir muito além, né? É a confiança que a gente gera na marca. Um dos principais índices de mensuração para a gente, de KPI de mensuração, é a confiança, também a proximidade da marca, a familiaridade com a marca Shell, mas a gente tem um KPI que é um pouquinho além, que é o advocacy, né? Que é o quanto a pessoa advoga por aquela marca. E a gente sempre tem esse objetivo, né? A gente quer que as pessoas advoguem pela marca Shell, não só confiem na Shell, mas que também excedam um pouco, né, essa confiança e advoguem pela marca Shell. Isso é um passo além aí dentro da reputação. E tudo que a gente faz, você falou aí das premiações, né? Ano passado a gente realmente ficou muito bem ranqueado em diversos, inclusive no ranking do Meia Mensagem aí que saiu esse ano, de ESG, no Prêmio do Valor 1000, a gente ficou em primeiro no Óleo e Gás, acabamos de também ser reconhecidos como um prêmio de liderança feminina, a primeira empresa de liderança feminina no Óleo e Gás, feito também pelo Valor. Então, isso tudo está mostrando para a gente que a gente está no caminho certo, né? Então, vale a pena trabalhar muito e realmente seguir esse caminho, que é um caminho muito genuíno. A gente faz o que a gente acredita, né? A gente tem esse tagline, energia que vem da gente, mas de fato a gente só faz o que a gente acredita, o que a gente confia. E eu acho que esse é o segredo, né? Essa é a fórmula que está dando certo, porque não é só fazer por fazer, né? Não é só um objetivo de marca, isso está muito linkado às pessoas que estão fazendo isso dentro da Shell. Então, eu acho que é a mágica. Não, e de novo, né? Isso só comprova que o acerto da condução da estratégia, do posicionamento como um todo da organização, mais como o acerto da estratégia, a coerência da estratégia, a coerência da estratégia. Uhum, Não adianta você sim, fazer, ficar no serrote, faz, paro, faz, né? A coerência da estratégia ao longo do tempo. E a Alexandra falou uma isso coisa aí. para que, caso você que está acompanhando a gente
não não conheça tanto do termo, né? Um dos níveis, um dos gradientes, quando você olha a reputação, ou um atributo, como você queira chamar, ele passa pelo nível não só de confiança e admiração da marca, mas passa também pelo advocacy. Ela fez a tradução, eu usaria a tradução do advocacy como um grau, uma propensão de defesa institucional da marca, ou seja, Sim. se essa marca, de alguma maneira, amanhã tivesse algum questionamento, alguma fake news, alguma crise, eu teria uma propensão a, de alguma maneira, colocar em defesa dessa marca, né? Esse é um desdobramento natural da forma de avaliar a reputação, e é uma forma bastante interessante, de novo, porque eu posso ter um nível de confiança, mas às vezes isso não se traduz num nível de propensão atitudinal, né? Então, conseguir ter os dois é o melhor do mundo, ter um grau elevado de confiança e admiração, sim, e demonstrar que isso, inclusive, passa pelo grau de propensão, tem outro atributo que é o de consideração de continuar comprando dessa ou daquela marca, ou de recomendação, por exemplo, e um último, só para dizer que eu não falei das flores, por exemplo, da marca empregadora, o quanto essa marca é percebido como uma marca que tem um olhar, uma atitude, uma proteção, no bom sentido, para os seus empregados. É, Fazer foi perfeito duas você últimas lembrar disso. perguntas. É o quê? Foi perfeito você lembrar de marca empregadora, porque isso foi esse conjunto de atributos, né, que tem a marca Shell foi uma das coisas que me fez querer trabalhar na Shell. Porque a gente tem que se identificar com os valores da companhia, né? Enfim, para poder dar certo. Opa, opa. Aí já puxa para outros estudos, né? Entre eles o É, estudo da Edelman, do Trust Barometer, que mostra que cada vez mais jovens, em geral, vão querer. Lógico que dentro do nosso país tudo às vezes tem que ser reconsiderado, porque a gente tem um número menor de oportunidades, mas em tendo duas oportunidades, um jovem tende, acima de tudo, a considerar não somente o salário, mas também o quanto aquela proposta daquela empresa se encaixa com os seus valores pessoais. Eu já tive aula de graduação, né? Faz tempo que eu não dou aula de graduação, só de MBA, mas às vezes eu vi alguns jovens talentos aqui no Rio de Janeiro, não vou falar da marca para não ser desagradável. Ah, professor, mas eu fui chamado para participar daquela indústria de tabaco ou daquela indústria de não sei o quê, eu não gostaria de trabalhar nessa indústria. Poxa, o que que o senhor acha? Então, eu via já o conflito, isso há alguns anos atrás, e isso cada vez mais se reflete no olhar e no estudo da Edelman. Querida, vamos para as duas perguntas para a gente não uhum, prender também seu tempo, que eu imagino que a sua agenda seja mega complicada. Vocês têm e eu estou lembrando lá do Guilherme, que foi meu aluno, né? Porque a gente falava sobre isso. Vocês têm um ecossistema de públicos imenso. Imagino que quando vocês caem para trabalhar público a público, é lógico que algumas coisas, como uma campanha, você pega um público, você já pega todo mundo, um comercial, você já pega a sociedade como um todo, mas se você cair dos diferentes estratos ali, né? Seja o cara do posto, seja o consumidor, aquele que não tem carro, mas que pode ser um potencial cliente, o órgão regulador, a imprensa, a comunidade, os jovens talentos, aí você tem, né? Se eu falar do patrocínio cultural, do patrocínio esportivo, é então que a gente vai chegar aqui nos 40, 50 públicos fácil, fácil. Como é que vocês estruturam essa comunicação para os públicos, de novo? Porque essa é uma outra magia, um outro desafio. Como é que vocês fazem isso? essa é uma das perguntas mais difíceis, hein? Deixou para o final. Mas isso aí que você falou é um ponto super importante, porque assim, a gente vai desde do B2C, né? E aí, assim, desde quando a gente está no varejo, que a gente tem que falar com o consumidor que está indo lá, abastecer nos postos e comprar na Select, usar o Shellbox, até o governo, né? Então, a gente estrutura esse, na verdade, quando a gente faz, muito, a gente, vamos dizer assim, seleciona esses públicos de acordo com o projeto que a gente quer comunicar, né? Então, dependendo da campanha, por exemplo, quando eu faço uma campanha corporativa de marca,
a gente foca, e aí eu vou usar o termo, né, o nosso target, no inglês é o Energy Engaged Customers, que são os consumidores engajados nas temáticas de energia. Então, basicamente, 18 mais, né, ambos os sexos, e que tem um interesse pela temática de energia como um todo. Então, a gente fala com, desde a parte área acadêmica, né, alunos, pessoas interessadas em estagiar na Shell ou em trabalhar na Shell, todo o rol de consumidores que podem usufruir dos nossos produtos e serviços, né, de certa forma. A gente fala com órgãos reguladores, a gente fala com as comunidades onde a gente atua, nas proximidades onde a gente atua, né, dos projetos onde a gente está diretamente atuando. A gente fala com o governo, com especialistas de diversos órgãos, né, também com ONGs. Então, toda dependendo do nosso objetivo de comunicação, a gente tem mais foco em um desses públicos ou em outros, né? Mas falando de forma genérica, assim, o nosso público para as campanhas corporativas, ele está mais ou menos nesse, que é basicamente, acho que metade da população brasileira, ou um pouco mais, entendeu? Então, a gente tem que focar de acordo com o objetivo de cada campanha ou de cada projeto. Quando a gente está, por exemplo, com algum projeto novo, né? A gente agora está com muito investimento em novas energias, em energias renováveis. Então, temos novos projetos de energia solar, de energia eólica. A gente tem que desenvolver conversas com esses públicos, né? E aí são órgãos reguladores, legisladores, a comunidade local. Então, depende muito do projeto, mas é um quebra-cabeça esse planejamento de públicos de acordo com o objetivo que a gente tem naquele momento. Não sei se, E se te você respondi. não respondeu. Se você que está nos acompanhando, né, assim, essa é uma outra temática que para um profissional que olha a comunicação integrada, ela é muito importante. Você conhecer os diferentes públicos da sua organização, entender de uma forma, vou falar de uma forma simplista, os interesses e expectativas de cada um desses públicos e o interesse e expectativa da empresa com relação a esse público, entender se existe simetria ou assimetria nisso, porque se existe assimetria, você vai ter provavelmente ali potenciais crises, né? Um espera A e o outro espera Z, você tem ali uma simetria clássica. Então, fazer isso primeiro, depois entender que público influencia quem. Então, quando esse público se manifesta, ele, por extensão, influencia outros públicos, e a partir daí entender como é que você estrutura toda a sua comunicação. Essa é uma outra área que, se você não está ligado, que está acompanhando a gente, dá uma olhada. Alexandra, existe um filme antigo, que é um filme, para quem está acompanhando, depois vale a pena ver. Nunca te vi, sempre te amei, né? Assim, nossa, eu esperei tanto essa conversa, que, nossa, que coisa bacana, escutar tanta coisa bacana, desde já. De novo, agradeço lá ao Glauco, ao Guilherme, né, pela possibilidade, por você ter aberto a sua agenda para a gente conversar. Nossa, super, super, assim, de novo, é um ar fresco, uma brisa que vem de tanto escutar tantas coisas interessantes. Estamos caminhando para o final, meu bem. Diz pra gente aí, acima de tudo, assim, para quem escutou, curtiu, diz assim, poxa, eu queria ser uma profissional como a Alexandra, né? Assim, o que que você recomenda de ler ou de estudar ou de estar antenado, ou de, sei lá, né? Dentro do seu dia de 60 horas, o que que você sugere para as pessoas? Olha, é difícil que mal sobra tempo para ler, mas assim, eu acho que para quem quer seguir essa carreira, né? Assim, hoje em dia na área de marketing e até comunicação, a gente está vendo aí muitos engenheiros, estatísticos, né? Até pela questão da performance, de resultado, entrando nessa, né? Na nossa área que era essencialmente aí ocupada por publicitários enfim, administradores, né? Eu acho que acima de tudo, independente do que né, de alguma dica específica, eu sempre falo isso e falo para meu filho, né? Agarrem as oportunidades que aparecem de palestras. Hoje em dia está tudo muito acessível, né? Então, tudo que surge, né? Palestras na internet, é,
de poder conhecer as pessoas, conversar, estar no LinkedIn, principalmente, desenvolver relacionamento, que eu acho que hoje em dia tudo é muito em torno do relacionamento, né, do que você constrói. Então, mas basicamente, eu acho que tem esse lado aí profissional, mas eu acho que tem que estar na essência, assim, a pessoa que trabalha com marketing e comunicação tem que gostar muito do que faz, porque você tem que estar se atualizando o tempo todo, né? As coisas mudam o tempo todo. Quando eu comecei a carreira, a gente, a comunicação era basicamente no ponto de venda, né? Então a gente fazia tudo em papel, era banner, era material de ponto de venda, não existia, gente. Quando eu estava na faculdade, a internet estava começando, né? Então, assim, Uhum. a Isso gente, mesmo, tudo isso muda o tempo todo. Quem não se atualiza e não gosta de se atualizar, realmente acho que não é a área certa, entendeu? Então, acho que para trabalhar com marketing e comunicação tem que ser muito antenado e tem que ter muita sensibilidade e gostar de ouvir. Eu acho que gostar de ouvir é gostar de pessoas, de conversar com as pessoas, de ouvir, de estar aberto a novidades, a inovação. Eu costumo dizer, as pessoas falam, você trabalha muito, é muito workaholic. Eu falo, não, eu sou uma work lover, porque eu acho que tem que gostar muito do que faz. Então, essa é a dica, assim, se dediquem, aproveitem todas as oportunidades, estudem e basicamente formem uma rede aí de contatos, como a gente está fazendo aqui, né? Acho que conheça, né? Busque conhecimento. Acho que essa é a dica que eu dou. E quero te é agradecer aí o espaço também, super, porque na verdade isso acaba trazendo mais energia para mim também, né? Assim, porque eu tenho que parar, pensar, trocar. E isso quase não acontece no dia a dia, né? A gente está sempre na correria e eu saio sempre assim muito energizada desse tipo de conversa. Assim, queria te agradecer a oportunidade e, enfim, estou à disposição sempre, mesmo que a gente seja difícil de marcar, estou à disposição. E a gente é que agradece essa oportunidade, essa aula. Bom, pessoal, a gente chega assim ao fim de mais um Bora Falar de Branding. Tivemos a oportunidade de hoje conversar com ela, que a gente sempre esperou para estar aqui, com a Alexandra Siqueira. Vou ler de novo aqui a minha cola. Gerente de comunicação externa, planejamento, branding e estratégia de marketing da Shell. A gente teve a oportunidade, acima de tudo, de entender como as diferentes ações da Shell no Brasil e no mundo, como elas estão encadeadas e como elas se desdobram depois num sem número de ações positivas, sejam elas projetos culturais, projetos sociais, esportivos, dando oportunidade, dando voz também a, a, ao, à vertente, por exemplo, do empreendedorismo e das startups. Então, para você que nos acompanhou mais uma vez, muito obrigado. É um prazer ter vocês com a gente, tem um prazer ter uma profissional do nível da Alexandra com a gente. Lembrando sempre, se você curtiu, clica aqui embaixo. O Bora é um projeto acadêmico, ele não tem nenhuma pretensão comercial. Se você curtiu, além de clicar aqui embaixo, também compartilha, porque a gente quer que essa mensagem, todo esse conhecimento, né, gerado nessa conversa, em mais de 80 conversas que a gente já teve com executivos do Brasil e com professores do exterior, cheguem cada vez a mais pessoas, e aí usando, acima de tudo, né, a assinatura da Shell, que essa energia chegue para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima vez. Tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau, Dari. Obrigada.